Bom dia, irmãos. Deus abençoe, graça e paz a todos. Meu nome é Felipe, primeiramente eu vou me apresentar. Meu nome é Felipe, sou professor de educação física, dou aula de musculação, professor de sala e personal training. Inclusive, quem precisar dos meus serviços, estou à disposição. O meu testemunho é sobre a guarda do sábado. A guarda do sábado, eu fui estudando a Bíblia e eu percebi que tem base tanto no Antigo e no Novo Testamento. Depois eu farei um vídeo explicando sobre a questão só do sábado, a lei de Deus, mas esse vídeo é especificamente para falar do meu testemunho com relação ao sábado. E a Bíblia pede para a gente estudar a Bíblia como toda, a lei do texto e contexto e tudo mais, como pede 2 Timóteo 3, verso 16 e 17, João 17, verso 17, João 5, verso 39, Isaías 28, verso 10 e etc. Por aí vai. Então, como eu já relatei aqui, eu sou professor de educação física, dou aula de musculação, sou formado em educação física bacharelado, para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus, João 3, verso 30. Mas o que acontece? Eu estou numa empresa altamente conceituada, não vou falar nome por questão de ética. Em outubro eu vou fazer 5 anos nessa empresa, né, para a glória e graça de Deus. Aí o que acontece? Eu estudando a Bíblia, nesse meio termo, quando eu entrei nessa empresa tinha uma crença evangélica, mais evangélica. Aí eu estudando a Bíblia profundo, eu percebi que o sábado, ele tem base no Antigo e no Novo Testamento. Então, o que eu fiz? Falei com a minha gerente, falei para ela assim, eu fui estudando a Bíblia e tal, e eu queria a guarda do sábado. Eu trabalho todo domingo na empresa, porque a empresa abre de domingo a domingo, né? Primeiro dia da semana, né? Na verdade, né? Domingo não existe na Bíblia. Vocês podem ver um exemplo de Gênesis 1, verso 5, João 20, verso 1, Atos 20, verso 7, 1 Coríntios 16, verso 1 e 2, e por aí vai. Eu falei para ela que, se pudesse, se possível, eu trabalhava todo domingo e guardasse o sábado. E lá eu trabalho à noite, né? Das 7 da noite às 11, né? Então teria a questão até do pôr do sol, né? Que o sábado ele começa no pôr do sol de sexta-feira, né? A gente pode ver realmente isso na Bíblia. Gênesis 1, verso 5, Levítico 23, verso 32. Jesus falou em João 11, verso 9. Um outro exemplo de pôr do sol é Efésios 4, verso 26, né? E por aí vai. O que acontece? Aí quando eu pedi, ela falou bem o seguinte, né? Uma gerente muito boa, inclusive, trabalha muito bem. Ela falou que não daria porque, como eu entrei com uma crença e eu mudei no meio do caminho, eu que tinha que me adaptar à empresa e não a empresa se adaptar a mim, né? Aí eu falei, não, tudo bem. Aí isso durou mais ou menos quase 3 anos. Fui trabalhando aos sábados, sem eu querer, né? Mas eu respeitei a regra da empresa. Então depois eu pedi mais 2 vezes e sempre negado, né? E o que acontece? Eu lembro que num dia eu orei assim para Deus. Deus, eu vou falar logo com o chefão, que mora lá nos Estados Unidos. Só que eu pensei na minha mente, uma mente humana, né? Eu pensei o seguinte, ele vai me esculachar. Nem te conheço, eu moro nos Estados Unidos. Então, se você não quer, tem quem queira, né? Então, você pede as contas ou manda embora. Eu imaginei isso, né? Só que o que eu pensei? Deus, que o Senhor, né, eu orei para Deus, na verdade, para que o Senhor, antes de eu falar com ele, que o Senhor amolece o coração dele, que ele tem um coração bem mole. Inclusive é um dono muito gente boa, tem um coração bom, mas eu pedi para Deus para que ele tivesse o coração mole nessa questão da guarda do sábado. Adicionei ele no Zap, ele mora nos Estados Unidos. Quando eu falei para ele a questão do sábado, quase 3 anos, procurando a guarda do sábado, eu estava já triste, angustiado, porque era uma coisa que eu queria bastante e eu não conseguia. Então, ele falou o seguinte, Felipe, a intenção da empresa é sempre ajudar o funcionário. E para a honra e glória de Deus, ele pegou e falou o seguinte, o pessoal gosta do seu trabalho, o pessoal gosta muito da forma que você desenvolve o trabalho aqui na empresa, né? Para a glória de Deus, né?
ele for fazer uma reunião com a gerente, com os professores, você vai guardar o sábado e você vai trabalhar de domingo. A minha esposa até brincava, né? Se você guardar o sábado nessa empresa, você vai guardar o sábado nessa empresa, ela falou assim. Aí eu falei, ó, pra Deus nada é impossível, Lucas 1, verso 37. Mas se eu guardar o sábado nessa empresa, vai ser um milagre extraordinário, eu vou dar testemunho pra todos. Porque ali é quase impossível, eu falei. Mas não é impossível, né? E a minha esposa falou isso, né? Inclusive, minha esposa que eu amo muito, né? Tem o meu filhinho de 1 ano, vai fazer 1 ano e 3 meses amanhã, dia 30, né? Pra glória de Deus, né? Então, desde setembro, eu comecei a guardar o sábado, né? Então, em outro testemunho também, porque a nossa área normalmente, o professor é 4, 6 horas. Às vezes tem academia que pega 8 horas, mas é muito difícil. Então eu trabalho 4 horas nessa empresa, aí eu trabalho mais 4 horas na outra empresa. E nessa outra empresa, também altamente qualificado, dono e a dona muito gente boa. Lá eu trabalhei em 2012, depois 13, 14, 15. Depois eu saí, aí ele me fez um convite para me trabalhar de volta nessa empresa. Aí eu peguei e falei assim pro dono, ó, eu virei adventista. E os donos são católicos, né? Eu falei, e tem a questão da guarda do sábado, e lá já abre de segunda a sábado, domingo ele fecha. Eu falei o seguinte, ó, eu virei adventista, eu não poderia trabalhar aos sábados, lá eu trabalho segunda a sexta. Eu não posso trabalhar aos sábados. Se você quiser abrir a academia aos domingos, eu vou aos domingos pra você. Ele falou, não, domingo não abre, não compensa. Ele falou pra ele, né? Domingo pra mim, eu não posso abrir. Falei, sim, mas se caso atrapalhar você, a sua empresa, faz o seguinte, contrata outro professor. Aí ele falou, não, como o pessoal gosta do seu trabalho, ele falou, isso também é pra glória de Deus, né? João 3,30, nada pra minha glória. Como o pessoal gosta do seu trabalho, você vai vir aqui trabalhar novamente conosco. Lá tô com 1 ano e 3 meses, graças a Deus. E você vai guardar seu sábado, dos donos católicos. Então eu falo, irmãos e irmãs, tudo que você orar, tendo fé você recebe. Mateus 21, verso 22, Hebreus 11, verso 6, Mateus 6, verso 33, buscar primeiramente o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Salmos 37, verso 5, e por aí vai. Então essa é o milagre extraordinário da guarda do sábado, quase depois de 3 anos, numa empresa quase impossível. Quando eu orei, Deus, amoleça o coração do dono, do chefe, parecia a pessoa mais compreensiva do mundo. E quando eu fui falar com o chefão, eu ainda falei assim para Deus, Deus, se eu não conseguir a guarda do sábado nessa vez, eu vou pedir as contas. Eu falei para Deus, estava decidido, se não desse a guarda do sábado, eu pediria as contas. Mas Deus o quê? Ele supriu. Amém? Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Depois eu faço um vídeo explicando sobre a lei de Deus, o sábado no Antigo e Novo Testamento, para a glória de Deus. Grande abraço, Deus abençoe. Amém.